Olá, meu nome é Anderson. Eu estou fazendo esse vídeo para apresentar aí algumas mudanças que foram feitas no indicador de opções binárias. Teve uma mudança bem grande comparado aos vídeos anteriores que eu postei falando dessa ferramenta. A principal mudança está relacionado à junção das duas principais estratégias que foram apresentadas nos vídeos anteriores, que é a junção da estratégia muito utilizada de probabilística e a estratégia, eu falo estratégia, mas eu digo as confluências, a leitura do price action também. Então, essas duas funções agora estão nesta única ferramenta, certo? Ela atende tanto ao pessoal que gosta de operar no mercado utilizando o price action, como a probabilística, ou fazendo a junção dos dois operacionais. Além disso, eu acrescentei também algumas atualizações importantes, uma otimização muito importante também na ferramenta, além de novas funções aí bem interessantes. Então esse vídeo ele será um pouco longo, porque eu vou apresentar uma por uma das funções da ferramenta. Porém, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar os atalhos para cada função. Então, se você quer ir direto a saber uma determinada função, você clica aí no link aí que vai estar na descrição do vídeo, né, no time e na descrição ali da função, que você vai ser direcionado diretamente lá para a explicação, tá bom? Então, vou começar aqui. Eu estou com uma estratégia bem básica aqui configurada, mas de básica é só a configuração mesmo, né? É uma estratégia bem complexa, falando de programação, né? Mas vamos lá, eu vou então começar a explicar. Eu não vou falar sobre estratégia nesse vídeo, isso será tema para os próximos vídeos do canal, certo? Onde eu vou estar explorando assim todos os detalhes da ferramenta na montagem de estratégia. Esse vídeo de agora eu só vou falar das funções e sobre a atualização que a ferramenta recebeu, ok? Então, para todos os efeitos, agora não são mais duas ferramentas para opções binárias, e sim uma única ferramenta que engloba todas as funções, ok? Então vamos lá. Bom, aqui no primeiro campo, na seção definição de licença, como o próprio nome já diz, são os campos necessários para a validação da licença, certo? Da ferramenta. A partir do momento que você faz a aquisição da ferramenta, você fornece um e-mail, que é o mesmo, geralmente é o mesmo e-mail que é utilizado no pagamento, e ao abrir a ferramenta pela primeira vez, você insere apenas o endereço de e-mail e você só vai precisar inserir o ID do MetaTrader, da conta do MetaTrader, esse ID que fica aqui no canto superior esquerdo, se solicitado, tá? Se não for solicitado pela ferramenta, não é necessário, só o e-mail já basta, ok? Então, aqui dois campos básicos para a autenticação. Na seção opções do trade, a gente encontra a seção de automatização. Aqui a gente já começa a falar de automatização. Para quem curte operar no automático, para quem não tem tempo de ficar aguardando na frente da tela uma oportunidade, mesmo com o auxílio da ferramenta, a gente tem aqui essa opção de configuração de tempo de expiração, que é o tempo do trade, no caso, vamos aqui dar um exemplo, na Equi Option, um trade de 5 minutos, certo?
seria configurado aqui nesse campo. Aqui a gente tem o valor do trade, certo? O valor da operação. O total de martingales, né? Eu já deixo aqui por padrão na ferramenta o valor 1, né? Porque eu particularmente não recomendo mais que 1, tá? Aí se você olha uma ferramenta como essa aqui, que você consegue configurar uma estratégia onde vai te dar um retorno muito bom, eu acredito que não é necessário correr o risco de operar com mais de um martingale, certo? E aqui a opção que alguns gostam de utilizar em determinadas ocasiões, que é a inversão das setas, certo? Aqui você, selecionando sim, essas duas setas aqui, por exemplo, elas estariam invertidas, ok? Então vamos falar agora sobre a seção faixa de horário. A seção faixa de horário é importantíssima, principalmente para a questão do price action, quem opera price action. Aqui você tem a possibilidade de selecionar aqueles horários que você acha mais interessante para o mercado. Eu sempre recomendo aqui entre 5 e meio-dia. Sempre é um horário interessante, assim, que tende a respeitar mais. O mercado está um pouco mais volátil. E isso, em determinadas ocasiões, determinadas estratégias, é bom. Isso varia muito da estratégia, né? Mas geralmente os melhores horários para estar se operando é entre 5 da madrugada e meio-dia. Aqui, por padrão, eu deixei essa função desativada e vai do usuário se ele quer filtrar ou não, certo? E aqui esse campo é muito importante também. Bom, eu recomendo sempre, eu desenvolvi a ferramenta e estudei ela, tudo baseado na corretora IC Markets, certo? A IC Markets. E a diferença de hora do Brasil para a hora da corretora IC Markets é de 6 horas, ok? Então aqui eu deixei por padrão a diferença de 6 horas para o horário da corretora. Ok? Então se aqui são, nesse momento, 16 horas e 29 minutos, você acrescenta 6 horas e você vai saber qual é o horário da corretora IC Markets, ok? Então essa diferença é configurada aqui para... Isso é importantíssimo para você não ter uma estratégia, principalmente probabilística, né? Para você não ter uma probabilidade enganosa, né? Acho que esse seria o termo mais correto. Seção automação. A gente aqui tem a opção de ativar o... Bom, eu adicionei aqui suporte a 5 automatizadores. São os mais utilizados no mercado. Eu acredito que nem tenha outros, acho que aqui estão todos. Aqui você tem a opção de ativar uma por uma das opções, seja MT2, BotProb, B2EQ, MX2 Trading ou Magic Trade. Você pode ativar uma delas ou todas, ok? As que você preferir aí utilizar, você pode estar liberando aqui nessa função de sim ou não. Aqui a gente tem uma opção bem interessante. Isso aqui foi uma sugestão de um usuário. Ele sugeriu que, quando ligado às ferramentas de automatização, o sistema faça uma leitura das estatísticas aqui do painel esquerdo sobre como que está a porcentagem de acerto no momento. Então vamos supor, leitura do percentual. Aqui está a leitura do percentual sem martingale, ou seja, 85%. Logo eu configurei que, se sem martingale
a assertividade estiver acima de 60%, ele vai funcionar os automatizadores, ok? Se aqui tivesse 90, sem martingale, logo não seria o suficiente para ele fazer as entradas automatizadas. Porém, se você seleciona 90 e aqui você seleciona a porcentagem de 1 martingale, logo ele fará a leitura do gale 1. E você tem 100% de acertos, logo ele daria as entradas, ok? Bem simples de entender, mas é um recurso muito bacana, tá? Muito bacana, foi adicionado nessa atualização. Logo aqui abaixo a gente tem a função anti-delay. A função anti-delay, poucos indicadores têm. Bom, eu particularmente nunca comprei uma ferramenta que tivesse essa função, mas eu acredito que tenha. Alguns devem ter essa função. O anti-delay é o seguinte, isso é um problema muito sério. O delay é um problema muito sério de quem opera principalmente na Equioption. O pessoal reclama muito do problema do delay. Aqui é uma proposta para resolver essa questão de atraso nas entradas. Então, o que acontece aqui? Se você seleciona 5 segundos, quando a vela atual estiver próxima, quando estiver entre os 5 segundos e o fim da vela, ali no finalzinho dela ali, ele já vai dar a entrada, ok? Ele não é exatamente nos 5 segundos, mas já considera a partir dos 5, mas às vezes acontece faltando 4 segundos, faltando 3, enfim, isso não é uma matemática muito correta por limitação do MetaTrader, ok? Mas funciona bem. Eu recomendo e deixo por padrão 5, mas você pode deixar aqui, por exemplo, 3. Muita gente utiliza 3. Ou se você não quiser fazer o trade, dar início no trade no final da vela em questão, você seleciona fechamento da vela, ou seja, quando abrir a nova vela, depois da leitura da confluência, ele dá a entrada, ok? Então, no minuto 0 do candle, ok? Muito importante essa função também, resolve o problema de muita gente, principalmente quem tem internet lenta, né? Que demora um pouco mais para fazer a entrada aí a abertura do trade na corretora. Isso aqui é muito útil. Ok, então vamos agora. Aqui antes de fechar essa sessão de automação, aqui você pode adicionar o nome por questão de identificação, né? Para quem trabalha com mais de um indicador, se você quiser identificar o nome lá na ferramenta da automatização, você adiciona o nome aqui nesse campo. Lembrando que qualquer nome que você adicionar aqui, por exemplo, estratégia. Vamos adicionar aqui estratégia. Lá no automatizador vai aparecer Price Pro estratégia, ok? Então, Price Pro é sempre padrão. Então, aqui a gente encerra a sessão de automação. Simples, fácil de entender, correto? Aqui a gente inicia a configuração individual de cada automatizador. A partir do momento que você seleciona aqui em cima, essas configurações estão valendo, ok? Simples de entender aí, cada automatizador tem os seus critérios. Temos aqui B2 e Q, 2 opções apenas, só o que é mais útil. Temos o Bot Pro, MX2 Trading, ok? As opções aqui de automação do MX2 Trading. E do Magic não é necessário nenhum campo. Basta selecionar e o restante você configura na ferramenta, ok? Agora vamos começar a falar sobre as funções de análise da ferramenta.
Aqui a gente tem a seção de probabilística curta. Alguns conhecem como estratégia secreta. Essa função aqui, inclusive ela está ativa agora, e ela funciona muito bem, como vocês podem ver aqui nos resultados. Esta função, ela funciona da seguinte forma. Você selecionando sim, você tem as seguintes opções aqui neste campo. Se você está no time frame de M5, de 5 minutos, nesse campo você adiciona de 5 em 5, apenas um número. Exemplo, 0. Ele vai fazer a entrada sempre próximo à virada de candle de H1. Você adiciona 15. Ele vai fazer as entradas e as análises sempre perto das viradas de M15. Mas você pode aqui no time frame de M5, você pode adicionar, por exemplo, também 20, ok? Ou 25, de 5 em 5, ok? Então você seleciona a melhor opção de acordo com o que você deseja. Eu recomendo aqui para time frame de M5, 0, 15 e 30 e 45, dependendo da estratégia. Mas 0, 15 e 30 é os que respeitam mais, os minutos que respeitam mais. Se você selecionar o time frame de M15, você seleciona aqui ou 0, ou 15, ou 30, ou 45. De 15 em 15, ok? Então você faz seus testes, seleciona aqui, bota 45 e testa com a confluência, bota 30 e testa com a confluência e veja como que fica melhor, ok? E se tiver selecionado o time frame de M30, você tem a opção de 0 ou 30, ok? E aqui você tem a opção no campo abaixo de inverter essa análise, ok? Essa análise aqui, eu vou falar de forma bem resumida, é uma análise baseada em candles dentro de um período de time frame, ok? Então você pode inverter essa análise aqui. Por padrão, ela vem desativada, desabilitada, ok? Vamos à seção de probabilística longa, muito utilizada pelo pessoal que opera opções binárias. É uma probabilística que é feita a catalogação de candles com alguns critérios durante alguns dias. Como a maioria dos traders utilizam 20 dias, eu deixei 20 dias por padrão, certo? E entradas a partir de 80% de chances de trade, ok? Aqui, opcionalmente, você pode também botar uma porcentagem mínima para o candle do período anterior ali da probabilística, certo? Aqui é uma opção atualizada nessa atualização. A gente tem a opção, muita gente vende sinais através de sala de sinais ou compartilha de forma gratuita através de sala de sinais. E isso geralmente vai através de uma lista, um arquivo TXT, onde é feito a importação em um programa específico, ok? E através dessa importação, esse programa faz as entradas. Então, aqui você tem a opção de habilitar. Uma vez habilitado, cada time frame que você carrega é gerado um TXT com os sinais de probabilística dessa seção aqui para a pasta Files do MetaTrader, ok? Então você pode pegar lá e adicionar em outros softwares.
Essa é a seção de probabilística longa. Para gerenciamento aqui das funções é simples, mas é uma estratégia muito complexa, muito complexa. É um código muito complexo, mas que pode ser simplificado em, pode-se dizer aqui, 3 campos. E ela ficou muito poderosa. Vamos falar agora sobre a seção backtest. A seção backtest é o que muitas das vezes desqualifica a qualidade de uma ferramenta. Quando eu falo qualidade, eu falo de qualidade de programação. O backtest ele é recomendado apenas para se fazer testes. Ou seja, no momento que você está testando uma estratégia, você deixa o backtest num período mais longo. Por exemplo, 30 ou 60 dias. Mas a partir do momento em que você vai usar a ferramenta para a produção, deixe o backtest com 1 dia, porque isso vai aliviar uma carga enorme do uso de memória do equipamento e vai deixar o seu MetaTrader muito mais leve, ok? Essa função de backtest, nesta ferramenta aqui, ela só funciona quando a probabilística estiver desabilitada. Ou seja, o backtest aqui só funciona para price action. Por quê? Porque a probabilística ela só mostra resultados do dia. Logo, a probabilística estando ativada desabilita essa função de backtest. Ele passa a ser apenas de 1 dia, ok? Então, para estratégia price action, você tem a opção de um backtest por um período bem maior do que probabilística, certo? Essa é a seção do backtest. Vamos falar agora sobre a seção de price action. Price action é um tipo de análise, eu acredito que uma das mais utilizadas pelos traders a nível mundial e é uma das análises que mais funciona a longo prazo, ok? A curto e longo prazo. Por que a curto prazo? Porque ela é simples de ser compreendida. Embora muitos não consigam lucrar a curto prazo, é por outros fatores, não porque a análise price action não funciona, ok? Então a gente vai começar a falar sobre a seção de price action que envolve bastante coisa, mas mantendo a simplicidade da ferramenta, ok? Primeira opção aqui a gente tem a média móvel, muito utilizada. Porém, essa média móvel aqui, ela não é para medir tendência. Ela, uma vez ativada, a leitura é feita da seguinte forma. Se o gráfico estiver acima da média móvel, aqui de 200, por exemplo, a ferramenta só vai fazer compra. Se o gráfico estiver abaixo da média móvel, a ferramenta só faz venda. Essa é a análise da média móvel. Volume. Uma função muito importante, embora muita gente não saiba como utilizar. O volume é o seguinte. Eu vou fechar aqui para a gente compreender melhor. Aqui a gente teve uma reversão, certo? Aqui a gente tem esse candle, que deu uma descida forte. Porém, se você passa o mouse, você nota que tem um volume associado a esse candle, aqui no caso de 1615, certo? Agora vamos supor aqui que a gente tivesse no momento uma linha de suporte e a tua estratégia seria a seguinte: a vela bateu
no suporte, ele faz uma compra. Você acredita que toda vez que bate no suporte acontece uma reversão, como nesses casos aqui anteriores. Porém, se... aqui é importante. A gente tem um volume de 1615. Porém, se você selecionou um volume mínimo de 2000, essa entrada seria ignorada, ok? Porque aqui indica que tem uma certa força nesse candle e provavelmente haveria uma continuidade. Logo, o sistema ignora, ok? Essa é a função do volume. Essa é a função do volume. Ela é bem interessante. Essa função funciona muito bem, principalmente para quem gosta de operar ouro. Aqui abaixo a gente tem a leitura dos candles, leitura das velas ou das barras. A gente tem 3 opções, embora seja configurável qual candle você quer fazer a leitura. Vamos supor aqui que vamos falar do candle 0, ok? Candle 0. O candle 0 seria esse candle aqui do pré-alerta, ok? Candle 0, candle 1, candle 2, candle 3, candle 4 e assim sucessivamente, ok? Então, o candle 0 seria o do pré-alerta. Então, vamos imaginar aqui o seguinte cenário. A gente tem um candle com um comprimento de 20 pips, ok? Então, a gente vem aqui e seleciona a seguinte confluência. O candle 0, que é o candle do pré-alerta. Eu quero que, antes de ele dar qualquer tipo de entrada, ele precisa me dizer que tem no mínimo 20 pips. Ok? De comprimento. Logo, você habilitando essa opção, você nota que o trade que tinha no candle próximo sumiu, porque ele não tem 20 pips. Ok? E esse candle aqui que tem 20 pips validou. Mas você também tem a opção de pôr um limite de tamanho máximo do candle. Então vamos deixar aqui o mínimo de 0, porém um máximo de 15 pips. Percebe que mudou a análise? Então, quando em uma vela de muita força ele ignora, porém quando for um candle mais amigável, ele dá entrada, ok? Essa é a função de tamanho de corpo do candle, ok? Vem por padrão 999, que é o mesmo que desabilitado, 0 e 999. Mas você também tem a opção de tamanho de pavio ou de sombra, ok? Importantíssimo também. O que é essa função? Vamos imaginar aqui mais um cenário. A gente tem aqui um pavio de 1 pip. E nesse candle, um pavio de 4,6, 5 pips. Logo você vem aqui na configuração e diz que
Se o candle não tiver um pavio de, no mínimo, 3 pips, ele não dá a entrada. Ok? O que aconteceu aqui? Esse não atende ao requisito, porque tem um pip. Porém, esse aqui que tem 5 validou a entrada. Porque a partir de 3, seria aqui, ele já considera que é um candle que você precisa. E, naturalmente, você pode configurar também um máximo, certo? Então, vamos botar aqui que no máximo 3 pips. Passou de 3 pips, o pavio retraiu demais o candle. Isso é bom para quem não gosta de fazer trade depois de uma retração muito forte. Ele ignora. Então, aqui a gente tem o inverso. Passou de 3 pips, ignora. Já esse aqui não tem 3 pips, aceita. Simples assim. Função importantíssima, simples, mas importantíssima. Ok? Importantíssima. Eu utilizo muito para as minhas estratégias. E você pode fazer isso com o candle 0, que é o candle do pré-alerta, como eu disse anteriormente. O candle 1, que seria esse outro candle. E o candle 2, ou botar, por exemplo, 0, 3, 4 ou 5. Ele vai analisar aí o candle que você desejar. Tá bom? Função top essa. Muito boa, faz parte dessa minha ferramenta desde os primórdios, ok? Sempre achei muito útil. Aqui a gente tem uma função também de leitura de candle, que ela é simples de ser compreendida. É para te prevenir de tendências muito fortes, ok? Aqui, vamos ao cenário. Aqui teve uma confluência, certo? E fez a entrada. Legal. Porém, você pode definir naquela opção, se a tendência tiver mais de 2 candles contra a tua análise, ele não dá entrada. Logo, se você define aqui nesta opção máximo de velas contra 2, ok? Ele ignorou. Aqui tem 3 e aqui tem 3. Ele ignora, certo? Simples assim, ele ignora. Porém, você pode definir uma opção mínima também. Se eu configurar aqui 2, ele vai validar a entrada. Por quê? Ele tem o mínimo de candle contra que você precisa, certo? Logo, ele vai validar a entrada. Essa é a opção de velas contra a tua análise, certo? Esse seria o termo mais correto. Linhas de suporte e resistência. Função importantíssima. Ela, como o próprio nome diz, ela faz a leitura das linhas do gráfico. Essas linhas você pode traçar tanto manualmente, como é o caso aqui, ou usar um indicador externo. Ou ainda utilizar algumas linhas que são traçadas pelo próprio indicador. Ok? Então, se você habilitar aqui, leitura de suporte e resistência, e ativar as linhas internas, ele vai mostrar no gráfico, baseados no indicador. Aqui, como a gente pode ver, ele validou porque bateu nessas linhas. Mas não para por aí, essa função é um pouco mais complexa, mais profissional. Aqui você tem a opção de
fazer a leitura, a confluência de no mínimo 2 linhas, que é o caso que a gente tem aqui. O candle bateu em 2 linhas, certo? 2 linhas. Por isso validou a entrada. Vamos configurar aqui para 3 linhas. Logo, não tem a confluência. Ok? Função espetacular. Porque às vezes existe a confluência de uma linha de suporte ou resistência num time frame diferente. E você pode estar utilizando essa função para essa leitura, ok? Então aqui o mínimo é 1. A distância mínima da linha. Essa função é para retração, ok? Mínimo é para retração, máximo é para rompimento. Vamos supor que aqui, esse exemplo, o candle nasceu, bateu aqui, certo? E até esse momento, a tua confluência estava sendo validada, porém, ela retraiu essa distância aqui, é esta configuração aqui, certo? Esta configuração aqui, você define ela aqui, é em pips também, tá? E a distância máxima é o rompimento, que é esse caso aqui. Nasceu lá e ultrapassou e bastante as linhas, ele vai fazer esta leitura de distância da linha, ok? Em pips também. Esta é a função das leituras. Agora, deixa eu reconfigurar aqui para ficar bonitinho, para a gente poder explicar. O mínimo entre a abertura do candle e a linha, o próprio nome já diz, é essa distância aqui. Seria o comprimento mínimo do candle que bateu. Vamos ver um exemplo aqui bem claro. Vamos falar desse aqui, desse candle. É ótimo para esticadas de vela, ok? Muita gente fala, o pessoal dos cursos aí fala de esticada de vela. O que seria isso? Seria a vela longa, ok? Então ali você define um mínimo entre a abertura e a linha em questão. Então aqui a gente tem 13 pips. Então lá você configura. Eu quero que um candle tenha no mínimo 13 pips para validar a minha entrada. Se esse candle fosse um pouquinho mais curto, ele não validaria. Se ele fosse maior, ele validaria. Ok? Essa é a distância mínima entre a abertura do candle e a linha de suporte ou resistência, certo? Essa é a função de leituras de linha de suporte e resistência. Muita gente utiliza o DOM Forex. E se você jogar aqui para o gráfico o indicador DOM Forex, ele fará a leitura normalmente, ok? Das linhas do DOM Forex. Assim como LTA e LTB. Vamos falar dessa função agora. LTA e LTB é muito utilizado no Price Action, certo? E ela funciona também com traçamento manual ou de indicadores externos. Como eu estava falando, muita gente utiliza o indicador DOM Forex para essa função.
E o Dom Forex, ele realmente traça as linhas maravilhosamente bem. Então, logo, se você ativa aqui a função de leitura de LTA-LTB, o que tiver no gráfico ele fará a leitura, ok? Então, você pode, por exemplo, trabalhar aqui confluências, como, vamos ver se a gente consegue achar uma boa aqui. Aqui não chegou a pegar, acho que aqui, visualizando aqui, a gente não tem nenhuma. Mas vamos citar aqui um exemplo aqui. Vamos encurtar aqui essa linha aqui. Não, aqui, mais bonita aqui. E aqui a gente tem, vamos supor que a gente tivesse essa linha aqui. O que acontece? Você pode perfeitamente configurar o indicador para fazer a leitura da linha de suporte ou resistência e a linha de LTB, certo? Logo, quando as duas confluências acontecerem, vou botar uma setinha aqui. Não apareceu aqui na setinha, mas tudo bem. Quando as duas confluências aparecerem, ele vai validar a entrada, certo? Então, essa é a função de leitura de LTA-LTB, que se ensina muito aí nos cursos aí, é bem simples, não é complexo, é só isso, nada mais, não se inventa mais nada além disso, certo? Então, uma vez ativado aqui, você tem a leitura dessa confluência e, de semelhante forma, a leitura da linha de suporte ou resistência, você pode fazer a leitura de mais de uma linha, e as configurações de distância também, como explicado na função de leitura de suporte e resistência, certo? Então aqui você tem uma confluência perfeita, uma das mais utilizadas no mercado financeiro, tanto por traders que estão iniciando, como pelos traders profissionais. Os feras do mercado utilizam muito esse tipo de confluência, ok? Mas, além disso, ainda a gente tem a leitura de Fibonacci, que é muito, muito, muito utilizada também. Essa leitura de Fibonacci, você também pode escolher aqui um mínimo de linhas de confluência, porque muitos utilizam o traçamento de Fibonacci de um período curto e de um período longo. E, em muitos dos casos, esses dois períodos se confluenciam. Então, se você quer apertar bem a análise, deixa 2, ok? Lembrando que, tanto no LTA e na Fibonacci, o indicador, por enquanto, não tem a função de exibição interna, mas isso é por tempo limitado, ok? Provavelmente nas próximas atualizações já terá. E aqui você tem a opção de habilitar quais linhas você quer fazer essa leitura, ok? Muitos deixam apenas 50 e 61, que é a zona de ouro, ok? São as que mais respeitam. Mas todas respeitam, desde que se trabalhe pelo menos uma outra confluência aí de peso, ok? Então aqui você tem essa opção dessa leitura de Fibonacci. Você pode traçar tanto manualmente no gráfico, certo? Como pode utilizar indicadores externos, ok? Aqui, se a gente habilitar, a gente pode ver ali no gráfico que houve uma confluência de linha de suporte com Fibonacci 50, com a linha nível 50 da Fibonacci. Logo, se a gente habilitar a Fibonacci, é para ter essa confluência, é para validar esse trade, certo? Validou porque teve a confluência. Top, não é mesmo?
essa função é maravilhosa. É um recurso que só basta saber utilizar que é resultado na certa, ok? Esta é a função Fibonacci. Agora a gente vai falar da seção de filtros em geral. Esses filtros, eu particularmente não recomendo muito o uso deles, pelo seguinte motivo. Não que eles não funcionam, eles funcionam como filtros, não como um critério principal de entrada. Como filtros, eles até são úteis. Mas tem o seguinte, se você ativa, por exemplo, as bandas de Bollinger, elas se movimentam conforme o gráfico anda. Então, se você se baseia no backtest para a tua estratégia, esse filtro vai te trazer um resultado enganoso, ok? Então, é um filtro útil, dá para se trabalhar várias estratégias, mas é um filtro auxiliar. Não utilize esse filtro como critério de entrada, porque vai dar zebra, ok? E aqui de semelhante forma a gente tem o RSI. Você pode também estar habilitando. O CCI, muita gente gosta, né? Inclusive tem uma estratégia que o pessoal gosta, que é o CCI com essa minha estratégia mirabolante, que é a probabilística curta. O pessoal gosta. O pessoal gosta bastante, ok? É só trabalhar aí alguma confluência a mais aí que você vai ter um resultado magnífico, né? Eu particularmente gosto de trabalhar mais confluências, né? Aqui, como vocês puderam perceber, embora reduza bastante os sinais, né? Ele filtra muito mais. Vamos lá. Dando sequência aqui na questão dos filtros, a gente tem o CCI, como dito, e o estocástico. São filtros que você pode utilizar, mas com cautela, tá? O estocástico, principalmente, e as bandas de Bollinger, elas não são muito saudáveis de se utilizar em ferramentas. E olha que posso te dizer que mais de 90% das ferramentas que a gente tem aí hoje, que o pessoal vende caro, são simplesmente baseados em filtros, ok? E isso explica muita coisa do porquê que muita gente não acredita no uso de ferramentas para operar o mercado financeiro, mas muitos não param para pensar que, mesmo que uma pessoa seja profissional e ela não tem uma ferramenta boa para trabalhar, ela não vai conseguir dar bons resultados. Logo, se você tem uma ferramenta que atende todas as suas necessidades e não te engana, aí sim você consegue tirar proveito dela. Então a gente tem que saber discernir as coisas, ok? Isso é importantíssimo. Vamos à seção de confluência de indicadores externos. Muito boa, muito boa. Existem alguns indicadores, muitos indicadores no mercado que a gente pode considerar que é de grande valia. E você pode estar confluenciando com o indicador Price Pro, ok? Logo, se você seleciona aqui, por exemplo, eu tenho um indicador aqui que se chama Pin Bar. Esse indicador, uma vez que você selecione, ele naturalmente deve estar ali junto com a pasta de indicadores, lado a lado com o Price Pro, ok? Uma vez que você configura o nome correto, o nome do arquivo, ok, tem seu nome do arquivo, você adiciona nesse campo. Você precisa saber quais são os buffers de saída do indicador, certo?
Se você não sabe como ver esses buffers, eu recomendo, muito provavelmente as pessoas têm o MT2 Trade instalado no computador e nos indicadores do MT2 Trade tem o MT2 Trade Auto, é o nome do arquivo, você arrasta para o gráfico junto com o indicador em questão e você vai conseguir visualizar quais são os buffers, ok? Aqui é importantíssimo, intrabar. Vamos supor que a gente tem um indicador que deu um sinal para a gente nesse candle, certo? Apareceu uma seta nesse candle e lá nas configurações está selecionado intrabar. Logo, o sinal do Price Pro será nesse candle, como está aqui, porque a seta do outro indicador foi nesse candle, intrabar. Se você seleciona New Bar, novo candle, nova barra, se o indicador externo que você puxou aponta uma seta aqui, ele considera a nova barra para dar entrada, ou seja, o Price Pro daria entrada nesse candle aqui, porque o pré-alerta é que faz a leitura. Então, se você seleciona lá New Bar, o pré-alerta vai fazer a leitura da confluência do indicador aqui nesse candle, para dar entrada no próximo candle, certo? Então, a maioria dos indicadores, parece confuso, mas é simples de entender. A maioria dos indicadores é intrabar. Apareceu a seta de indicador aqui, é uma confluência boa, certo? Então, você dá entrada aqui. E, em alguns casos mais específicos, você seleciona o New Bar, que ele vai fazer a leitura quando estiver nesse candle, ele faz a leitura dessa confluência aqui, ok? Bem simples. E útil, né? Simples e útil. Vamos aqui agora, finalizando aqui essa questão dos indicadores externos. Você habilita ou desabilita, você habilita ou desabilita esse indicador, assim como os outros 5 que tem aqui de opção. E você seleciona também o time frame. Então, se você quer selecionar um indicador externo, mas quer que esse indicador externo faça a leitura do gráfico em outro time frame, que não o que está selecionado aqui, você tem essa opção aqui, ok? Muito útil, muito bacana. Então, essa é a seção de confluência de indicadores. Você tem a opção de indicadores externos, perdão. Você tem a opção de selecionar até 5 indicadores externos para trabalhar nas confluências do Price Pro. E aqui, para finalizar, a gente tem a seção de parâmetros gerais, certo? Você pode habilitar ou desabilitar os sinais de alerta, aquelas janelas que aparecem na frente do gráfico, o alerta sonoro, opcionalmente. Você pode mudar o som do alerta, caso queira. Você pode adicionar um assunto aqui, caso queira receber em e-mail a notificação da entrada. Você tem a opção de ativar a notificação por push. A notificação por push, muita gente não sabe como que se utiliza, mas ela é bem bacana. Você vem aqui nas ferramentas, opções, e você vem, notificações. Você habilita notificações via push, ok? E você vai no teu celular, abre o MetaTrader no celular, na lateral esquerda, você vai em configurações, e lá no final das opções de configurações, você encontra a seção mensagens e MetaQuotes ID.
você copia aquela ID aqui para esse campo e dá um OK. O que vai acontecer? Toda vez que o MetaTrader lançar um sinal, você recebe no teu celular esse sinal, ok? Uma notificação, no caso, né? Bem bacana. Aqui a gente tem a linha no gráfico, né? É mais por questão mesmo para identificar rapidamente onde que estão os sinais e tal. E na probabilística ela mostra também a porcentagem, né, da probabilidade ali daquele candle ser a teu favor, ok? Aqui a gente tem aqui a gente tem a opção das linhas, como eu comentei, e a opção de ativar ou desativar o painel, que seria esse painel aqui do gráfico. Você botando não aqui, logo esse painel desaparece, certo? Aqui a gente tem a opção para mudar esse estilo dessa linha, né? Caso você não queira pontilhado, você pode botar aqui sólido, né? Pode até botar dar uma largada aqui na linha. Aí, fica mais bonitinha, né? Aí vai a gosto de cada um. Aqui a gente tem um intervalo de tempo entre as ordens, importantíssimo para algumas estratégias ou análises que tem muita entrada. Isso acaba não sendo muito saudável, que você pode dar um intervalo entre elas de 5, 15, 30, 1 hora, 4 horas ou um dia. Ok? Eu deixo por padrão 15 minutos. Aqui a gente tem uma opção bem técnica, mas muito útil, porque se você tem uma estratégia, vamos imaginar um cenário, você tem uma estratégia maravilhosa e você quer vender os sinais dessa estratégia, a gente sabe que tem muito disso no mercado, salas de sinais e tal, salas principalmente no Telegram. Aqui você tem a opção de, uma vez ativado e com esses requisitos aqui, todo sinal que a tua estratégia te mostrar, automaticamente ela será enviada para um grupo específico que você selecionar ou um canal específico que você selecionar no Telegram, ok? Isso de forma 100% automatizada. Enfim, as configurações são estas. Parece que é complexo, mas não é. É tudo muito simples de se compreender. É só parar, é só olhar, é só saber o que você precisa fazer para ter a tua estratégia. E a ferramenta vai te atender de forma maravilhosamente bem, ok? Aqui, só para a gente encerrar, a gente tem aqui o time do candle. Aqui, como é um candle de 15 minutos, estão faltando 9 minutos para encerrar esse candle. Ok? Que você vê essa contagem. Aqui, a gente tem o painel de estatísticas, que você vê o tempo do backtest. Aqui você vê os empates, né? Trades que não deram em nada. Aqui você tem as estatísticas sem Gale e estatísticas com até o Gale 10. Naturalmente, ninguém em sã consciência, acredito eu, utiliza o Gale 10. Então, deixei aqui 10 para aparecer todos os resultados aí da estratégia, ok? A gente tem também aqui, voltando agora só para não passar em branco, essa opção aqui da automatização, juntamente com essa porcentagem. Então, vamos botar aqui 98%, um exemplo. Vamos dar um OK. Você vê essa notificação aqui no canto superior direito, Auto Trade Off. Por quê? Por que o Auto Trade Off?
o Auto Trade On, perdão. Aqui está 100%, certo? Lá você selecionou que você queria um mínimo de 98% de acertos para o Auto Trade funcionar. Logo, se aqui está com 100%, o Auto Trading está ligado e você tem essa notificação aqui para você poder se guiar, tá bom? Então, acredito que eu não tenha esquecido de nada. Se eu esqueci, eu estarei falando aí em outros vídeos. Ok? Essa é a ferramenta Price Pro. Caso você queira testá-la, você pode estar entrando em contato comigo através de um meio de comunicação aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, um dos meios de comunicação que eu estarei deixando aí na descrição do vídeo, ok? Para simplificar, eu vou deixar apenas o endereço do site. Você entra no site, você conhece mais sobre a ferramenta. Caso você queira adquirir, lá estarão os valores. Você pode adquirir com segurança através do PagSeguro. Você também lá terá todos os meios de contato diretamente comigo, ok? E se você achou interessante essa ferramenta, você acha que ferramentas como essa é o caminho para se buscar uma consistência no mercado, e você acha que ferramentas como essa devem chegar a mais pessoas, compartilhe o vídeo. Se você participa de algum grupo no Telegram ou no WhatsApp, onde o pessoal está em busca da consistência, compartilhe esse vídeo, mostre para eles que tem uma ferramenta onde pode ser uma ferramenta sólida nas operações, uma ferramenta desenvolvida por alguém que leva o mercado a sério. Não tem brincadeira na ferramenta, ok? A ferramenta funciona. A ferramenta é top, basta saber utilizá-la, ok? Então compartilha, siga o meu canal, curta o vídeo porque isso incentiva, isso mostra para o YouTube que o conteúdo tem relevância e isso vai chegar a mais pessoas, ok? Forte abraço, espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.